Olá, irmãos amados, estamos encerrando a nossa série. Nós estamos já 2 dias falando de Hebreus capítulo 12 e eu quero fechar hoje com chave de ouro, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que de fato nos atrapalha na nossa corrida cristã? São as nossas referências. Muitas vezes a nossa referência para a caminhada cristã é o nosso passado, e o nosso passado é muitas vezes complicado, cheio de retalhos, cheio de cortes, cheio de cicatrizes, né? E o autor da carta aos Hebreus, embora ele diga temos uma nuvem de testemunhas, ele está se referindo aos profetas, aos grandes homens que Deus levantou, né? Desde Abel, Moisés, Davi, essa é a nuvem de testemunho. Ele diz, mesmo tendo essa nuvem de testemunho, de gente que venceu a carreira, nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a expressão que aparece aqui é olhando firmemente. Isso significa manter o foco. Então, Jesus não é apenas o lugar onde nós temos que chegar. Jesus é o caminho no sentido de ser exatamente onde nós devemos chegar na nossa vida cristã. E muitas vezes nós estamos olhando para os problemas, olhando para as dificuldades, olhando para os recursos ou para a falta dos recursos. E aí nós desistimos da nossa corrida. Então eu preciso aprender a olhar sempre para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a grande pergunta é, para onde você tem olhado? Para quem você tem olhado? Muitas vezes nós estamos espelhando em homens. É importante que os homens deem testemunho, é importante que eu dê testemunho, é importante que eu diga como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu sou um imitador de Cristo com as minhas falhas e defeitos. E muitas vezes nós não suportamos o defeito do outro. Então olhe para Jesus, ele é perfeito, ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé começa e termina nele. É nele que nós estamos fundamentados, alicerçados, ele é o foco da nossa vida. E o maior obstáculo, o maior inimigo do foco é a distração. Muitas vezes nós estamos fazendo uma caminhada como se fosse um piquenique que nós estamos fazendo. Nós estamos numa guerra. Nós não temos tempo para contemplar a natureza, nós temos que olhar em frente, nós temos que seguir em frente. Então não permita que absolutamente nada distraia você, mantenha sempre o seu foco em Cristo. Então caminhe com perseverança, olhando para o autor e consumador da sua fé. E aí ele vai dizer, ele que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Que Deus abençoe você nesse dia, não perca o foco que é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, são muitas as circunstâncias, os desafios, às vezes problemas que nos cercam, mas queremos manter o nosso foco olhando sempre para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Em nome dele oramos. Amém.